chegamos à raiz do problema, os dinossauros. Essa é uma área para mim fascinante. Eu gosto, bom, todas as áreas são fascinantes, mas essa é mais uma das fascinantes. Os dinossauros têm um papel muito especial na minha vida, e não é o Barney, tá? O pessoal conhece o Barney, conhece toda aquela turminha, não é esse o papel dos dinossauros, não. Mas algo que é muito interessante, quando eu olho os fósseis desses animais, quando nós estudamos essa questão, é pensar o que Deus tinha em mente quando Ele criou essa bicharada toda. Eu fico assim impressionado com isso. Eu gostaria de dar algumas ideias para vocês, que são as propostas do criacionismo com respeito aos dinossauros. Primeiro, os dinossauros e os seres humanos foram contemporâneos. Nós temos prova disso. Existem razões para crer que dinossauros viveram pelo menos até há alguns séculos atrás. Século XX, por exemplo. O desaparecimento ou não conhecimento de nenhum dinossauro vivo hoje pode ter sido devido a mudanças climáticas e ambientais pós-dilúvio, ou seja, com essas mudanças o tempo foi passando, houve uma dificuldade maior desses animais existirem na diversidade que nós conhecíamos pré-diluviana, através do registro fóssil. Vamos dar uma olhadinha a respeito. Primeiro, a palavra dinossauro é uma palavra recente. Ela foi criada no ano de 1841 pelo Sir Richard Owen. Ele juntou duas palavras gregas, deinos e sauros, para montar a palavra que hoje nós conhecemos como sendo dinossauro. Daí a razão pela qual você não acha a palavra dinossauro na Bíblia. É uma palavra nova. Procura, por exemplo, no dicionário Aurélio de uns 20 anos atrás, procure pela palavra deletar. Não existe. Isso é uma terminologia nova, foi criada agora, é recente. Na época que eu fiz colégio técnico, ensino médio, o pessoal chegava e falava assim, quando você for lá no laboratório, pega o monitor e traz aqui para a gente poder dar uma olhadinha nele. Você ia lá no laboratório e você trazia o monitor era um cara, o cara que olhava, cuidava do laboratório. Hoje você pede para trazer o monitor, o que você traz? Você traz aquele negócio ali, você não traz um cara. Mudou o conceito. Só para você ter uma ideia, a Bíblia nos diz que a serpente, a mais sagaz de todos os animais, foi o que falou com Eva. O que Deus falou para a serpente? Que dali para frente ela iria rastejar sobre a sua barriga. Então ela não rastejava antes. Não é interessante? Sabia que a palavra serpente foi sempre utilizada, só no recente agora, no presente mais perto da gente, é que a palavra serpente passou a ser utilizada para cobra. A palavra serpente, ela era utilizada para répteis, cobras e tudo mais. Lagarto, lagartixa era uma serpente. Uma cobra, uma víbora, uma cascavel, era uma serpente. Todo esse negócio recebia o nome de serpente. Então, muitos do que nós estudamos na história, quando o pessoal está falando de serpente, às vezes a gente chega e fala, não, mas isso aí era uma cobra. Não. Na literatura antiga, nós tínhamos serpentes que voavam. Você fala, cobra voando? Isso daí é o quê? Isso aí só pode ser fruto da mente de um pessoal que não conhece. Ou pode ser mitologia, alguma coisa assim. Não, era uma maneira deles expressarem um tipo de animais. Que os dinossauros existiram, a gente não tem a menor sombra de dúvidas. Eu já vi muito crente por aí falando assim, os dinossauros nunca existiram. Não, os dinossauros existiram. A gente vai nos museus por aí, você encontra os fósseis de toda a galera, está todo mundo lá. Grandes, pequenos, médios, o tamanho que você quiser. O problema que nós temos com os dinossauros, praticamente, é como esses animais seriam. Porque nós só temos os ossos. E tudo que nós conhecemos a nível de desenho e tudo mais, literalmente é uma ilustração. Em outras palavras, é uma concepção artística do que seria. Imagina que legal, você vai lá construir sua casa, tá? Ou seu pai está construindo, reformando alguma coisa, lá vão cavar um buraco para colocar o alicerce. E de repente eles acham o quê? O esqueleto de um gato.
Tenta, baseado nos ossinhos do gato, reconstruir como é que era esse gato. Qual a cor da pele, se era um gato gordo, se era um gato magrinho, se ele... Tenta reconstruir tudo isso. Não dá. Você tem que usar a criatividade. Daí a ideia que nós temos dentro do contexto de dinossauros, que você tem que usar a criatividade. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês têm o nome, mas ali você vê um albertossauro. Albertossauro, você percebe que os Albertos de hoje são descendentes desse daí. Dá para perceber a estrutura muito parecida. Não é isso. A ideia do albertossauro é que quem descobriu tinha o nome de Alberto, acabou ficando albertossauro em homenagem à pessoa que o descobriu. Então dá para ter uma ideia de todo o contexto da concepção artística. Eles existiram em muitos tipos diferentes. A variedade realmente era muito grande. A dificuldade que nós temos é que tem tanto fóssil de dinossauro que o pessoal está começando agora a catalogar e comparar. Porque existem fósseis que são exatamente iguais, mas têm nomes diferentes. E como existe um pequeno probleminha de inveja assim, entre os cientistas, o pessoal fala, não, esse fóssil é meu, vai ficar aqui. Não, mas empresta só para a gente estudar e ver que comparar com o outro. Não, se quiser traz o seu. Não, eu não vou trazer, empresta o seu. E essas pequenas coisinhas acontecem no mundo científico também. Daí a gente chega a ter um pequeno probleminha que existem mais de 300 tipos diferentes de dinossauros. Na verdade, ninguém sabe quantos tipos diferentes existem. Catalogados são mais de 300. Nós sabemos que tem muitos que são exatamente iguais. É o mesmo fóssil com nomes diferentes. Para vocês terem uma ideia, os menores dinossauros não passavam de mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Esses eram os menores. Os maiores chegavam a 24 metros de altura. Os mais levinhos pesavam por volta de mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo. Os um pouquinho mais assim avantajados pesavam 150 toneladas. Então você tem uma variedade muito grande de animais que eram répteis dentro dessa categoria toda. Eles praticamente, só para nível de conhecimento, eles foram divididos em 2 grupos distintos. Nós chamamos de grupo dos saurísquios e grupo dos ornitísquios. Os saurísquios são aqueles que têm um pelvis muito parecido com o de um lagarto. Esse ossinho aqui da parte de baixo, onde juntam as pernas. No caso dos ornitísquios, o pelvis dele é muito parecido com o de ave. Tanto é que o pessoal diz que dos saurísquios é provavelmente onde evoluiu, chegando nos mamíferos. E os ornitísquios são os que evoluíram e se transformaram em aves. Daí vem toda a discussão e toda a briga em cima do contexto. Não vou entrar nos mais detalhes ali, porque eu acho que não é tão importante. Os primeiros fósseis de dinossauros foram encontrados praticamente por volta dos anos 1800, Dr. Gideon Mantell. Ele e a sua esposa Mary Ann. Então o negócio é meio novo, é meio recente a coisa. Esse negócio de fóssil, não tem gente encontrando fóssil por muito tempo. A pesquisa de paleontologia começou cerca de mais ou menos uns 200 anos atrás. O Brasil, por exemplo, é um local, é um país que tem muito na área de fóssil. O Nordeste brasileiro tem uma região chamada Chapada do Araripe. São 165 quilômetros que você tropeça em fósseis, literalmente. Eu estive lá há pouco tempo atrás e tem um rapaz que mora na região, ele trouxe uma caixa de pedrinhas lá. Falou assim, isso é lá na fazenda do meu avô, a gente vai arando assim, tem pedra, você olha assim, você pega uma pedrinha, vira de lado, você vê certinho que tem um fóssil dentro dela, é só quebrar, tem um fóssil lá dentro. O que é interessante é que em todo o Nordeste brasileiro não tem um curso universitário de paleontologia. Dá para perceber a grandeza da mediocridade dos nossos líderes. Como é que pode uma coisa dessa? Os melhores fósseis que nós temos dessa região estão, sabe aonde? Nos museus do mundo afora. Não tem fóssil aqui no Brasil, os melhores são todos lá fora. Um dos fósseis mais conhecidos, por exemplo, que foi encontrado nessa região, é o Santana Raptor. É um fóssil muito interessante, porque é raro você encontrar esse tipo de material fossilizado. Por exemplo, pele do animal, que é o que contém isso aí, vasos sanguíneos, que isso aí também contém, um pouco de músculo, tudo isso aí está no fóssil, e um pedacinho do osso. E essa ideia do Santana Raptor foi um negócio muito interessante, porque quase ninguém conhece aqui no Brasil sobre esse fóssil especificamente, Santana Raptor Placidus. Dá para perceber, falaram até que ele nasceu no Ceará. Eu não sei se tem alguma coincidência a nível do jeitão dele, a parte superior principalmente, vocês dêem uma olhadinha e depois tirem suas próprias conclusões. Fóssil brasileiro.
Não é interessante isso? Eu fico assim tão impressionado em ver que todo esse tipo de coisa está aqui para a gente poder trabalhar. Deixa eu dar uma ideia para vocês dos maiores e dos menores, só a nível de curiosidade. Os maiores dinossauros que já foram encontrados por aí, de acordo com a dívida do país, tem o argentinossauro, esse é um dos maiores. Foi encontrado na Argentina. Aproximadamente 24 metros de altura, 40 metros de comprimento. O negócio é imenso. Não foi encontrado inteiro, foram encontrados vários ossos, juntando todo o pedaço, seria mais ou menos esse o tamanho do rapaz. Dos que voavam, o maior deles, chamado Quetzalcoatlus, ele tem praticamente 13 metros de envergadura. Pensou que legal? Você coloca o bicho aqui dentro, daí seria um hangar para pousar o negócio, estaria parado aqui dentro secando de toda essa chuva que teve esses dias. Era imenso o bicho, a gente podia até usar como asa delta. Imagina só, 13 metros de envergadura, dá para viajar tranquilo. O único problema é que parece que ele era carnívoro. Então se você está voando por aí, o nível de combustível está baixo, dá uma olhadinha para você e fala, ainda bem que eu trouxe minha mochilinha de lanche, né, aí atrás. Seria algo bem viável. Os que nadavam, os plesiosauros, o maior deles é chamado Liopleurodonte, muito parecido com o jacaré. Tinha aproximadamente 25 metros de comprimento, pesava cerca de 150 toneladas. Então dá para ter uma ideia do grupão dessa turminha, só a nível geral. Segundo a teoria da evolução, toda essa bicharada viveu aproximadamente de 245, 250 milhões de anos atrás, até cerca de 66 milhões de anos atrás. E daí eles desapareceram. Uma das teorias que trata do seu desaparecimento é que caiu um meteoro, um asteroide, bateu na Terra, por causa do impacto ele produziu uma suspensão de muita poeira na atmosfera, que impedia a entrada de raios solares, e com isso fez com que os dinossauros não tivessem condição de se manter vivos no planeta Terra. Eu quero dizer para vocês que todo esse negócio aí é só conversa para boi dormir. Pelo seguinte, usando a própria evolução. Se a gente pegar a evolução e você pegar as rochas que antecedem o aparecimento dos dinossauros, supondo que isso estivesse certo, não está certo, mas vamos pegar a ideia de raciocínio deles. As rochas que antecedem o aparecimento dos dinossauros têm um monte de organismos nelas fossilizados que mostram que esses bichinhos e plantas existiam antes dos dinossauros. O problema é que esses bichinhos e essas plantas, que segundo a evolução já existiam antes dos dinossauros, eles são muito mais sensíveis a uma catástrofe desse jeito do que os próprios dinossauros. Ou seja, se tivesse acontecido uma coisa assim, essas plantinhas, esses animais, todos eles teriam desaparecido juntamente com os dinossauros, porque eles são muito mais sensíveis. No entanto, todas essas plantinhas, esses animaizinhos continuam vivos por aí hoje. Essa é uma das maiores provas de que essa teoria de que bateu um negócio, acabou com os dinossauros, tudo isso é papo furado. Não funciona. Eu estou usando a própria evolução para dizer que por ela seria impossível dessa teoria funcionar. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, a grande pergunta que a gente tem, portanto, é, se os dinossauros não desapareceram lá, eles estariam vivos hoje, como é que a gente sabe esse negócio dos dinossauros? Tem alguma evidência? Tem algumas. Dá para perceber, são evidências bem claras, bem nítidas, que não servem como evidências científicas. A questão dos vários desenhos animados que a gente tem na televisão, que o pessoal usa ideias antigas, assim, dos Flintstones, por exemplo. O que é fascinante nesse negócio todo dos Flintstones, que eu converso muito com o pessoal, é que é um dos únicos desenhos animados biblicamente correto, com exceção do Natal, né? Porque não tinha Natal naquela época, então fica meio esquisito o negócio. Mas quanto ao mais, certinho. Por que vocês acham que os seres humanos não usariam dinossauros para auxiliá-los em tudo aquilo que eles têm? Nós não usamos elefantes? Você fala, não, eu não uso elefante. Você não usa porque você não mora na Índia, você não mora no Tibete. Se você morasse lá, você usaria. O pessoal não usa camelo? Eu não conheço ninguém, eu conheço um lhama ali, mas lhama não é camelo. Já perguntaram se lhama é uma mistura de camelo com ovelha. Tem minhas dúvidas, pode ser. Vai que der uma trombada, geneticamente eu não sei se funciona, mas a nível de choque, segundo a evolução, tudo pode acontecer. Então vai que aconteceu. O ser humano usa muito formas de vida
a nível de transporte, de auxílio, de coisas desse tipo, sem maiores problemas. Então não tem nenhum problema em olhar e ver por que não utilizar dinossauros. Um exemplo que é muito interessante a respeito da existência deles, da coexistência com os seres humanos. Essa figurinha que está aqui do lado direito é uma figura que vem lá do rio Paluxy, na cidade de Glen Rose, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Isso daí tem sido muito utilizado, mas isso daí não é pegada de seres humanos e dinossauros. São pegadas de dinossauros e dinossauros. Existem outros lugares do planeta, 7 deles, eu apenas estou mencionando 2 deles, que mencionam e tratam especificamente de pegadas de seres humanos e dinossauros. Tem alguns lugares que você tem mais de 200 metros de pegadas de seres humanos e dinossauros na mesma rocha. Agora, a ideia é mais ou menos assim. Imagina que seu pai está cimentando lá a calçada. Ele acabou de cimentar a calçada e vem um rapazinho correndo atrás de um cachorro. O menino não passa na calçada, mas o cachorro passa. Tic, 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 tic. Faz o quê? Deixam as pegadas. O cachorro deixa as pegadas ali em cima, porque o cimento ainda está úmido, não está seco. O que aconteceria uma semana depois que o cimento secou? Ficam as pegadas. Se o menino passasse correndo ali em cima, ele deixaria a marca das pegadas dele? Claro que não, já secou. A rocha é a mesma coisa. Os dois tiveram que andar ali em cima em espaços de no máximo 7 dias, para que as pegadas ficassem na mesma rocha. Ou seja, o registro fóssil nos mostra que seres humanos e dinossauros andaram juntos. Não somente o registro fóssil, mas também a parte da arqueologia, que é uma das partes mais fantásticas a respeito disso. Lembrem-se que eu disse para vocês que os seres humanos e dinossauros, segundo a teoria da evolução, nunca viveram juntos. Eu disse para vocês também que os dinossauros, os fósseis, começaram a ser encontrados há cerca de 200 anos atrás. Então, como explicar as pinturas dos homens das cavernas como essas? Pinturas de pterossauros, de dinossauros. Eles não conheciam ainda porque os fósseis não tinham sido descobertos, a menos que eles tivessem convivido com esses animais. Um dos mais interessantes, eu tenho trabalhado muito nisso, porque o grupo é muito grande. Isso aqui são algumas pedrinhas dos Incas no Peru. O povo Inca tinha o hábito de fazer desenhos em pedras, como se fossem fotografias, contando algumas cenas da pessoa que morreu. Então eles colocavam essas pedrinhas. Por exemplo, aqui você tem uma delas. No cantinho ali embaixo você tem a pedrinha, lá em cima, luz polarizada para você ter uma ideia da pintura, e no cantinho lá em cima, o animal. O que estaria fazendo um Inca há 600 anos atrás, usando um tricerátopo como tanque de guerra? A datação da tinta dessa rocha mostra que esse negócio foi pintado não mais do que 600 anos atrás. Ou seja, quando Pedro Álvares Cabral estava aqui no Brasil, os Incas já estavam fazendo suas guerras usando tricerátomos por aqui. Mas tricerátopo? Isso é do registro fóssil. Isso é coisa de milhões e milhões de anos atrás. Afinal de contas, seres humanos e... Isso outro foi muito interessante. Acho que deve ter sido a última cena do coitado do rapaz aí. Ali embaixo você tem a pedrinha, lá no meio luz polarizada, e lá em cima o animal. Dá para perceber 2 deles e um cara no meio com uma faquinha assim, lutando, tentando matar o quê? Um Tyrannosaurus Rex. 2 deles. Um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Agora, Tyrannosaurus Rex, essa pedrinha, por exemplo, datação da tinta dela, não mais do que 800 anos. Tyrannosaurus Rex aqui na América do Sul? De onde esses caras tiraram a ideia desses animais? Da mitologia? Do registro fóssil que eles ainda não conheciam? Não, eles tiraram da onde estava o animal. Eles viram o animal. Existem toneladas dessas pedrinhas descrevendo animais que hoje nós conhecemos. Isso aí vem da cultura Colpichuara, é um grupinho que tem lá no México. Olha os animaizinhos que eles têm. Falei o nome errado, é chupicuaro. De vez em quando a gente troca, faz uns trocadilhos. Olha toda essa bicharada.
Um dos mais interessantes dessa cultura, desses desenhos todos, é esse rapazinho aqui do cantinho de baixo, do lado direito inferior que vocês estão vendo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar sobre esse rapazinho aí do canto. Olha bem a estrutura dele, olha a cauda, pezinho, olha asinhas em cima dele. Negocinho muito interessante. Nós já achamos fóssil exatamente igual a esse bicho aí. Tem muitos outros povos que têm desenhos que fazem parte da sua estrutura de animais pré-históricos. Aqui na América do Sul está cheio deles, o povo Nazca, tem vários. Os maias têm, os astecas têm, não é um negócio assim diferente. Os próprios índios americanos também têm como parte das suas lendas grandes répteis voadores. Interessante, né? A cauda parecia uma flecha, uma lança. Os egípcios também têm todo esse negócio, essas lendas. Agora, será que realmente eram lendas? O que nós ficamos impressionados é que, tanto em culturas chamadas civilizadas como nas não civilizadas, ou seja, gente muito assim rústica, nós encontramos as mesmas coisas. Por exemplo, isso aqui é do povo Kukuyalandi, lá na Austrália. Ali você tem os desenhinhos do pessoal em volta e olha o bicho no meio. Aquilo é um plesiosauro. Só que esse negócio foi pintado há cerca de 100 anos antes dos ingleses terem chegado na Austrália. Não tinham nem descoberto fósseis de plesiosauros, porque os primeiros plesiosauros descobertos foram descobertos no finalzinho do século XIX. Bem interessante isso. Quando você estuda a parte de lendas, que no passado eram considerados como registros históricos e hoje são tratados como lendas, nós vemos algumas coisas fascinantes. Essa é uma delas, o poema épico especificamente de um rei anglo-saxônico chamado Beowulf. Esse rei gostava muito de matar grandes animais. Ele matava, por exemplo, dragões. E dois animais que são muito interessantes porque ele descreve em grandes detalhes. Um era um réptil que voava. Ele fala do tamanho da asa, da envergadura, como que era esse negócio. Tinha mais ou menos uns 8 metros de envergadura. A cabeça dele era pontuda como se fosse uma lança. A cauda dele parecia uma lança realmente. Todo esse negócio. O que nos indica que era provavelmente um pteranodonte. O outro, que é um animal que ele morreu e conseguiu matar também, é chamado Grendel. Era um monstro de 12 anos. Esse rei já tinha literalmente liquidado a mãe desse monstro alguns anos antes. Porque esses monstros viviam apavorando toda a região onde ele morava. Então o rei foi lá e resolveu dar cabo de todos eles, matá-los. Agora, quando você pega a descrição desse monstro nos detalhes, esse monstro Grendel, que era na época conhecido como Muthibona, aquele que mata com a boca ou com as mandíbulas, ele diz que era um tipo assim de um réptil grande, cerca de aproximadamente 6 a 8 metros de altura. A sua estrutura era praticamente quase que impermeável aos golpes de espada. Ele tinha 2 patas pequenas superiores que pareciam com mãos humanas. Das 2 patas traseiras permitiam que ele ficasse em pé, como se fosse um animal bípede, ou seja, um ser humano. Ele tinha uma cauda muito parecida com uma cauda de um jacaré. E assim vai a descrição. Quando você para e pensa no registro fóssil, quais dos animais se encaixa? Tyrannosaurus Rex é o mais parecido. Esse é o tipo de material que você encontra por aí ao estudar um pouquinho de literatura. Hoje essa literatura é considerada não como história, mas como mitologia, porque todos sabem que esses animais nunca existiram. É interessante isso? Quem determina o que é mitologia e o que é história? Lembra daquela figura que eu coloquei agora de pouco para vocês, da cultura Chupicuaro, logo no cantinho? Tinha um negocinho, um bicho estranho, com uma cauda e uma asinha e tudo mais. Uma das coisas mais interessantes é justamente a respeito do estudo sobre dragões. Existe uma grande discussão na comunidade científica se esse negócio realmente existiu ou não. Um dos fósseis, que é muito similar àquele que eu mostrei no cantinho ali embaixo para vocês, aquela estatuetazinha, é de um animal que voava, e esse animal tinha 2 cavidades cranianas, uma aqui na frente e uma outra mais atrás. Essa mais de trás estava interligada com as fossas nasais e com a boca do animal.
O que é interessante é que nessa cavidade aqui de trás, eles encontraram um pouquinho de um elemento químico chamado magnésio metálico. Se você pegar magnésio metálico e colocar na água, sabe o que acontece? Ele faz assim, ó, ele pega fogo, ele incendeia, faz um maior fumacel, uma fumaceirada maluca. Agora imagina um animal que tivesse magnésio metálico aqui atrás. Toda vez que ele respirasse, vapor d'água saindo, adivinha o que iria acontecer misturado com magnésio metálico? Fumaça e fogo. Eu só não queria estar por perto se o animal tivesse gripado. Já imaginou cada espirro? Aparece igual aqueles cartunzinhos que o pessoal manda, né? Aquele negócio preto assim, todo queimado, só a carinha branca e o olhinho assim, aquele negócio branco no meio. Seria algo mais ou menos desse jeito. O problema é que dos 3 fósseis, apenas um deles foi encontrado essa quantidade pequena, muito pequena de magnésio metálico. Não daria para a gente dizer que isso é do animal, mas sem dúvida é muito sugestivo. Afinal de contas, talvez o dragão não tenha sido só um animal da mitologia. Muita gente pergunta a respeito de uns animais meio estranhos que tem no planeta hoje. Por exemplo, o dragão de Komodo, as iguanas das Ilhas Galápagos, toda essa bicharada que é coisa muito estranha realmente. Esse negócio é estranho. Perguntaram para mim se eles são descendentes dos dinossauros. Falaram, são répteis. Provavelmente tem alguma ligação. A pergunta mais estranha que eu já recebi, eu realmente parei para pensar, é se lagartixa é descendente de dinossauro. Eu falei, tem uma certa similaridade, né? Deve ser Eu acho que lagartixa foi uma experiência feita por japoneses com jacaré. Você já viu que eles pegam aquelas plantinhas, né, plantonas, e fazem umas plantinhas pequenininhas. Pegaram um jacarezão, fizeram um jacarezinho. Foi que o cara queria levar junto com ele assim, uma lagartixinha. Daí o negócio esparramou pelo mundo afora. Brincadeira, tá? Não vai falar por aí. Tem um cientista que diz que lagartixa veio de jacaré, entende? Por favor, cuidem da minha reputação nesse sentido. Tem muita coisa que tem saído por aí a nível de informação. O pessoal tem questionado muito, eu também questiono. Por exemplo, as fotos do monstro do Lago Ness, fotos do monstro do Lago Champlain, que são fotos possivelmente de animais, mas ninguém encontrou nada por ali até agora. Então não dá para a gente questionar. Tem outras coisas que são fascinantes. No ano de 1925, na praia de Moore, lá nos Estados Unidos, encontraram esse negócio na praia. Uma cabeça com 6 metros de pescoço. O que foi fascinante a respeito disso é que essas 2 fotos, saíram num jornal americano da época, que era um jornal conceituado, não era tabloide. Eles não estavam querendo vender jornal. Um jornal sério. O que é mais fascinante é que de todos os fascículos guardados desse jornal, o único que desapareceu tinha sido esse. O que é mais fascinante é que as fotos originais nunca foram encontradas. Mas há cerca de mais ou menos 10 anos atrás, uma família, tomando conta de um pai o pai faleceu, os filhos foram lá para cuidar das coisas do pai, encontraram 5 jornais da época guardados para repor aqueles que estavam faltando. Fascinante certas coisas, como tem certas coisas que desaparecem por aí, não? Por que será que teria desaparecido? Eu fico questionando. Se fosse um jornaleco, que tem jornaleco, igual aquele que eu mostrei para vocês lá do gigante, eu vi há pouco tempo atrás, isso é bem feitinho com Photoshop, tinha um nenê com uma fralda mais ou menos desse tamanho, título, mãe esquece de trocar a fralda do filho por 7 dias. Nojento, né? Aquele negócio imenso assim. Agora, não é esse o tipo de jornal. Outro que é interessante, ano de 1977, um barco pesqueiro pertinho da Nova Zelândia pescou esse negócio, junto com a carga. Ele havia morrido cerca de mais ou menos por volta de 20 a 30 dias por causa do estado de decomposição. Ele tinha cerca de 10 metros de comprimento. Um biólogo japonês que se encontrava no barco tirou 5 fotos desse negócio, cortou um pedaço, levou para fazer pesquisa sobre ele. O que é fascinante a respeito disso é que os estudos feitos mostravam que esse animal só podia ter sido um plesiosauro. Tanto é que o Japão lançou um selo comemorativo de 50 ienes mostrando a descoberta. Isso você não encontra em livro, você não encontra nada, mas tem selo por aí ainda. Tem vários amigos meus que têm esse selinho guardado. É interessante como esse tipo de informação não chega até a gente.
Aqui você tem um pouquinho da análise química feita dos pedaços desse animal. Muita gente falava, não, isso é um tubarão-baleia. Não, não é tubarão-baleia. Tubarão-baleia tem uma outra constituição. Por exemplo, tubarão-baleia, se você olhar, ele não tem algumas coisas como você vê aí, por exemplo, tecido do tipo adiposo, músculo vermelho, esse tipo de coisa não faz parte do tubarão-baleia. Totalmente diferente. Hoje, o que está sendo feito? Um dos trabalhos hoje que têm sido realizados é justamente a busca de um animal chamado Mokele mbembe. Alguns de vocês têm perguntado. Quando você chegar na sua casa, dá uma procuradinha a respeito disso na internet. Entra no site de busca e digita esse negócio. O que é fascinante a respeito do Mokele é que é algo que já há mais de 300 anos é conhecido através de várias tribos. Tribos do Congo. As pessoas falam, mas o que tem a ver isso? É que todos eles descrevem um animal que eles dizem morar no pântano, ali perto onde eles moram, e eles dão as características. O animal tem praticamente o corpo de um elefante, a cauda parecida com a de um jacaré, o pescoço parecido com o de uma girafa, e a cabeça é parecida com o de uma cobra. Então você junta os 4 pedaços, tem uma ideia do que é. Mas muitas pessoas falam, não, mas isso é apenas uma descrição. Isso aqui não é uma descrição, isso é uma pegada. E não é a pegadinha do Faustão, não, isso é pegada mesmo. Tá? Ou seja, não é na rocha, é no solo. Isso é da pata do animal. Existe alguma coisa ali grande. Essa pegada aqui tem mais ou menos 60 centímetros. Só para você ter uma ideia do tamanho do negócio. Agora, teria esse negócio hoje ou não? As pessoas falam, não, mas com toda a tecnologia que a gente tem, será que já não daria para ter encontrado alguma coisa? O problema é o seguinte, 2 questões importantes. De todas as áreas possíveis de pesquisa no planeta, que são várias centenas de milhares de quilômetros quadrados que nós temos por aí para pesquisar, menos de 1% foi pesquisado até o presente momento. Tem muito lugar para pesquisar. Segundo, é a questão de qual seria o tamanho desses animais hoje. Se eles ainda tivessem a longevidade pré-diluviana, provavelmente esses animais teriam aí seus 20 metros de altura ou daí para cima. Se eles viverem menos hoje do que eles viviam antes do dilúvio, eles teriam um tamanho menor. Muitas pessoas falam, mas é só pegar um satélite, então começar a olhar lá de cima, já que tem toda essa tecnologia, ficar vendo e achar esses animais por aí. Tem um problema também com isso. Nessas regiões onde nós encontramos a maior parte desses animais, que poderiam ser encontrados esses animais, a altura do topo das árvores é de mais ou menos de 20 a 30 metros de altura. Um dinossauro, em média, ele teria cerca de 18 metros de altura. Tem alguns que são exagero, como o argentinossauro, que tinha 24 metros de altura. A maior parte ficava na faixa de 12 a 18 metros. Então você não vai encontrar essa bicharada andando lá na floresta, você vai ver uma cabecinha em cima das árvores, assim, andando. Isso não acontece. Então há uma necessidade de vermos isso daí. Outro problema é a questão financeira. Os satélites mais baratinhos que a gente tem para poder examinar isso daí, custam em média mais ou menos de 100 a 200 mil dólares por hora. Se você quiser um que é um pouquinho melhor, está na faixa de 1 a 2 milhões de dólares por hora. Então, se alguém tiver um dinheirinho no banco que não sabe o que fazer, eu tenho uns amigos que sabem como utilizar o seu dinheirinho. Então, a gente pode fazer uma pesquisa mais interessante atrás dos dinossauros. Com respeito aos dinossauros na Bíblia, para nós terminarmos. Onde nós colocamos os dinossauros na Bíblia? Existem várias teorias. Uma delas que me deixa muito preocupado é uma teoria que diz o seguinte, que os dinossauros fizeram parte de uma pré-criação. Ou seja, você pega Gênesis capítulo 1, verso 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia, é porque Satanás havia caído do céu, ele havia destruído tudo que Deus criou, e agora o que Deus vai fazer do verso 3 para frente é recriar aquilo que Satanás destruiu. Isso baseado em Isaías capítulo 40, o pessoal que conhece essa teoria toda aí sabe como é que a coisa funciona. O problema com essa teoria são 2, eles estão colocando os fósseis naquela época. É para acomodar a evolução dentro do contexto criacionista, dentro do contexto, bíblico. O problema com isso, que é um problema teológico muito sério, é que morte teria entrado no planeta antes do pecado de Adão. Esse é um problema sério.
Como explicar morte entrando no planeta Terra antes de Adão ter pecado? Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Deus deixou bem claro essa proposta. Você falou, mas a morte em todos os sentidos? Essa é a proposta que a Bíblia nos dá. Por isso que a natureza aguarda para ser restaurada. Os dinossauros, eu creio que eles aparecem no dia 5 e no dia 6. Dos que viviam na água, dos plesiosauros, no dia 5. Dos que voavam, os pterossauros, dia 5, e dos que andavam pela terra, os dinossauros, no dia 6. Tanto é que eu gosto de mostrar isso daí, a pintura de um rapaz lá nos Estados Unidos, Bruce Inc., e dá para perceber as coisas. Você está vendo lá em cima um apatossauro, um balucterium, uma girafa, um elefante. Tanto é que o balucterium muita gente confunde com uma anta. Não é uma anta, o negócio é grande também. Tá? Ele é mamífero. Agora, a Bíblia trata de uma forma mais específica a respeito desses animais. Tem algumas passagens. As que são mais conhecidas, Isaías capítulo 40, começando no verso 15, Deus fala para Jó o seguinte: contempla o Behemoth que eu criei juntamente contigo. O Behemoth, ele dá a descrição. Em algumas traduções que vocês têm por aí, diz que hipopótamo é a palavra que foi utilizada para a tradução. Hipopótamo não encaixa com o que nós temos ali. Primeiro, dá uma olhadinha no animal. Ele diz: a sua força está nos seus lombos e o poder nos músculos do seu ventre. Olha a barriguinha do hipopótamo, que coisinha fofa que é. Imagina músculo no ventre. É meio difícil acreditar. A outra, que é pior ainda, na descrição desse animal diz assim: ele endurece a sua cauda como um cedro. Olha o cedro. Olha um braquiosauro, olha a cauda do braquiosauro, tudo ali está em proporção. O hipopótamo tem uma caudinha de uns 20 centímetros. Já pensou que coisa fantástica? Endurece a sua cauda como um cedro. É brincadeira isso, coitadinho não passa de um graveto. Entende? Não tem como. Ele diz que os seus ossos são como tubos de bronze. Tubulação de bronze, você estudando o livro de Jó, você vai perceber que o negócio é de mais ou menos uns 30 centímetros, uma coisa séria. Coitado do ossinho do hipopótamo é meio pequenininho, assim, são uns 10 centímetros, entende? É bem menor do que isso. Sem contar todo o resto da descrição. Se você olhar a descrição do animal, pelo que tudo indica, parece ter sido um dinossauro. Alguns deles, Diplodocus, Brachiosauro e Apatossauro, encaixam na descrição do que nós temos ali no livro de Jó. Um outro animal, esse é um problema sério, também no livro de Jó, capítulo 41. Esse a gente não tem a menor ideia que bicho seria esse, que é chamado de Leviatã. O mais parecido seria o dragão. Agora, é difícil traduzir esse negócio, é difícil saber que bicho é esse. Ele dá as características. Existem algumas versões que trazem como sendo o crocodilo. Nós sabemos que não é o crocodilo. Tem outras palavras no grego, no hebraico, para crocodilo. Não é crocodilo. Então isso aí é um grande mistério. O último deles, que é um animal muito interessante, aparece no livro de Gênesis, primeiro capítulo, aparece também no livro de Ezequiel. A palavra é Tanim. Tanim significa um monstro. Foi traduzido desse jeito. Aí está comparando Faraó com esse animal Tanim. Nós não sabemos também que animal é esse. O que nós sabemos e que é interessante é que o nome, a palavra Tanim, ela tem a ideia de fazer parar o fluir das águas. É o que a gente precisava por aqui esses dias, né? Um tanim para parar um pouco o fluir dessas águas que vieram lá de cima. Mas a ideia de tanim é o que faz parar o fluir das águas. O que é interessante nisso daí, é só a nível de curiosidade, é que a Bíblia compara Faraó com esse animal tanim. Bom, Faraó, você sabe, né? Lá do Egito, é da África. Sabe o que é fascinante? A palavra Mokele tem o mesmo significado. Aquele que para o fluir das águas. É exatamente o mesmo. O que é legal nisso é que talvez eles estejam falando de um mesmo animal que habitava na África. Sem dúvida um animal de grande porte. Dá para ter uma ideia um pouquinho a respeito dos nossos queridos amigos dinossauros. A pergunta é: eles desapareceram ou não? Nós sabemos que eles viveram juntos com os seres humanos, nós não temos a menor sombra de dúvidas. Que eles viveram pelo menos até alguns séculos atrás, nós também não temos a menor sombra de dúvidas. Daí você chega e fala assim: não, mas espera aí, isso é totalmente diferente daquilo que eu aprendi na escola. Lembra da propaganda da televisão?
está na hora de você rever os seus conceitos. O que a Bíblia nos ensina? Livro de Atos, já mencionei uma vez, capítulo 17, verso 11. Os crentes de Bereia eram de um caráter mais nobre do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras com toda avidez diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. Meu último desafio que eu gostaria de deixar para vocês, sei que tem muita gente aqui que estuda, muita gente está querendo estudar, tem muita gente que vai estudar, tem muita gente que vai desistir de estudar depois de tudo isso, mas o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: procurem ser críticos com a ciência do jeito que vocês são com a Bíblia e com outras coisas. Eu fico impressionado. Você fala uma coisinha da Bíblia, o pessoal fala, tá bom, você quer me dizer que Deus realmente abriu o Mar Vermelho? As pessoas fazem esse tipo de pergunta. Eu chego para eles e falo assim, tá, você quer me dizer que um asteroide matou todos os dinossauros no planeta Terra? O que mais? Conta outra que eu gostei dessa. Pessoal, a gente precisa ser honesto. Não, que isso? Dizer que o homem está na Terra há 6.000 anos? Que coisa ridícula. Dizer que seres humanos e dinossauros nunca andaram juntos. Está na rocha, está marcado na rocha que eles andaram juntos. Nós precisamos aprender a ter o mesmo padrão. Desconfiem. É por isso que Deus nos exorta: examinai as Escrituras. Deus fala, não aceita de graça, não vai lá e olha para ver se a coisa não é desse jeito. Assumam essa postura também na área de estudos. Vocês vão ver que coisa interessante. Vão atrás, procurem saber. Vocês vão perceber que tem muita coisa legal aí para ser descoberta, para ser estudada, para ser aprendida. Tem sido para mim um privilégio muito grande estar com vocês. E a minha oração é para que Deus os conserve íntegros e retos, como diz a palavra, 1 Coríntios 15, 58, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Lembra que um dia a gente vai ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, pensamos e tudo mais ao Senhor Jesus. Já pensou que legal você e seu professor de biologia no céu? Você fala, meu professor de biologia é ateu. Ótimo, no dia do julgamento então. Estão os dois lá. Você chega para o teu professor e fala, eu te disse, eu te avisei, né? Você não quis acreditar? Eu te falei, agora ó, vai queimar legal ainda, você vai ver só. Tem coisas assim que a gente precisa aprender. Vamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Não tenham vergonha do Evangelho, não tenham vergonha daquilo que vocês creem, não tenham vergonha das Escrituras. Há necessidade, há uma grande necessidade em quem nós temos crido, mas com sabedoria. Procurem estudar, procurem conhecer. Meu último aviso é o que Paulo fez. Paulo disse o seguinte para o pessoal dele: por favor, me tragam os livros, eu preciso deles. Comprem livros, leiam, aprendam a ler, adquiram o hábito de ler. Se nada mais, coloca isso como um alvo na sua vida, ler. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quando nós contemplamos a beleza da Tua criação, a grandeza da Tua sabedoria, que fez todas essas coisas tão fascinantes, dos pequenos quarks até os grandes supergrupos de galáxias que nós vemos nesse universo, de uma simples ameba até a beleza da complexidade do ser humano. Realmente aquilo que a Tua palavra diz, quão maravilhosas, quão magníficas são as Tuas obras em toda a terra. Nós realmente só ficamos impressionados de ver a beleza, a diversidade, a maravilha da Tua criação. E sem a menor sombra de dúvidas, ficamos assim impressionados com a grandeza do Teu poder, com a excelência da Tua sabedoria. E pensando nessas coisas, nós nos sentimos tão pequenos, assim praticamente como 1 milhão de zeros à esquerda, comparado com quem o Senhor é. Não existe nem termos de comparação.
Nós nos alegramos tanto pelo fato de, mesmo sendo tão ignorantes, tão pequenos, o Senhor nos ter chamado para fazermos parte da tua família. Muito obrigado, porque o Senhor não se envergonha de nos chamar de filhos, mesmo sendo tão ignorantes como nós somos, assim, com tanta falta de conhecimento, com tanta falta de capacidade. Pedimos para que o Senhor nos perdoe as vezes que temos tido vergonha de sermos associados ao Senhor, quando as pessoas perguntam se somos crentes, se somos isso, se somos aquilo. Ajuda-nos, ó Deus, a correspondermos a esse amor tão grande que o Senhor demonstrou para conosco, de não ter tido vergonha em nos colocar na tua família. Auxilia-nos, ó Deus, nós precisamos da tua ajuda para que possamos ser, na verdade, pessoas que sem temor falam de ti para essa sociedade tão pobre, tão triste, tão miserável, que vive cheia de pecado, achando que estão por cima de tudo, quando na verdade estão por baixo de tudo. Ajuda-nos a termos coragem para ministrarmos a esse mundo. E dá-nos, ó Deus, a capacidade, como já oramos no início hoje, de reter essa informação, que ela possa produzir fruto nas nossas vidas e que possamos viver assim, para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, pedindo todas essas coisas e o fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém.